Meus irmãos e irmãs, é com muita alegria e com imensa honra que eu cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos hoje com o coração alegre por tudo que Deus está fazendo, em especial com um coração marcado por muita honra ao ver aqui a nossa igreja despedindo em oração para o campo missionário, o pastor Ebenezer, Matassi, que são filhos desta casa. Eu me emocionei muito, pastor Ebenezer, eu não sei onde você está, ao ver a igreja orando e ver as suas lágrimas descendo, pois eu me lembro, nós temos uma idade muito próxima, apesar de parecer muito velho, irmãos. Eu sou jovem ainda, 33 anos, pastor Ebenezer também, e ele ainda adolescente me convidou para ministrar num congresso de adolescentes, lá na congregação do Osternac 2, Jesus batizou com o Espírito Santo e nós nos alegramos muito. Ver um filho desta casa ser enviado ao campo missionário é sem dúvidas uma alegria muito grande. E como filho desta casa me sinto honrado ter o privilégio de crescer na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, congregar por mais de 25 anos na congregação do Santa Rosa, depois ter o privilégio de dirigir a congregação do Planta Evaristo e hoje está pastoreando a congregação do Santa Bárbara, com o privilégio de hoje estar ministrando também. É um presente muito grande. Seja Deus louvado por essa igreja, seja Deus louvado pela vida do nosso pastor, seja Deus louvado pela vida de todos os pastores que nos mentoreiam, que nos auxiliam, que nos estimulam, que oram por nós. Que Deus em Cristo continue prosperando a cada um dos senhores. Meu respeito, a minha admiração, meu carinho, a minha lealdade a cada um dos senhores. Aos que trouxeram Bíblias, por gentileza, eu quero ler um texto que está no primeiro livro do profeta, do sacerdote, do juiz Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos iniciar a nossa leitura no versículo de número 6. Eu sei que nós já estamos assentados, mas eu quero pedir a especial gentileza, com a autorização do nosso pastor, para que nós nos coloquemos em pé mais uma vez. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 6, foi a palavra que o Espírito de Deus ministrou ao meu espírito. Está escrito assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir a este povo? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e 600 homens que com ele estavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os cansados ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, porque não podiam passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio, trouxeram Davi, deram-lhe pão, e ele comeu, e deram-lhe água, e ele bebeu. Deram-lhe também um pedaço de pasta e figos secos, e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e não bebia água. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Curve a sua cabeça por especial gentileza. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença nesta noite.
a tua igreja se reúne e para prestar um culto nós estamos aqui. Um culto de adoração, de louvor, um culto que apresenta ao Senhor aquilo que lhe é devido, honra, glória, a nossa entrega, nosso sacrifício vivo, nosso culto racional. Mas também estamos reunidos aqui porque queremos ouvir a sua voz. E o nosso pedido é para que todas as barreiras que tentam neutralizar a nossa mente, o nosso ouvido e o nosso coração de receber a porção da tua palavra possa nesta noite cair por terra. Que toda resistência e que toda interferência no mundo espiritual que tenta bloquear o fluxo da tua voz possa nesta noite ser neutralizado pelo poder do teu nome e pelo poder do teu sangue. Que a tua palavra encontre espaço em nosso coração e que possamos sair daqui dizendo mais uma vez: o Senhor falou conosco. Fale conosco nesta noite, pois precisamos ouvir a sua voz, e nós viveremos, em nome de Jesus, é a nossa oração para a glória do teu nome. Os que concordam digam amém. Por especial gentileza, mais uma vez, retorne ao seu assento, com liberdade para adorar a Deus. Todas as vezes que nós dedicamos a nossa atenção a este que é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens que marcam a história sagrada por carregar um peso, não apenas nas experiências vividas, mas pelas promessas cumpridas em sua trajetória e jornada, nós somos convidados a uma viagem, não apenas aos corredores da história, mas a contemplar quadros pintados pela inspiração do doce Espírito de Deus, apresentados seja no livro de Samuel, de Crônicas, nos Salmos, que retratam fragmentos da história de alguém que Deus escolheu. Todas as vezes que vemos os personagens bíblicos, nós, sem dúvida alguma, iremos criar empatia com algum, por se conectar com a sua história, com a sua forma de apresentar as verdades que carregavam em si, pela forma de expressar o seu propósito em Deus. E eu abro meu coração nessa noite para dizer que de todos os personagens, com exceção de Cristo, se tem alguém que fala muito comigo, esse alguém, meu amigo evangelista Omar, é Davi. A história de Davi é muito parecida com a nossa. Afinal de contas, Davi tem o privilégio de nascer, como eu, em uma família muito simples. Apesar de nascer em uma família simples, uma família muito honesta, crescer em uma realidade muito limitante, de desafios assustadores, onde a ausência de recursos e de oportunidades não nos davam o privilégio de vislumbrar grandes futuros, até que um dia os céus resolvem revelar a sua vontade. E como na história de Davi aparece em nossa história, nos mostrando que Deus é especialista em criar projetos que nós nunca imaginamos, projetos que não sonhamos e nem pensamos, nem sequer nos nossos melhores planos, sonhos ou projetos. Desígnios de Deus que são revelados, como por exemplo no dia em que ele está apacentando as ovelhas desprezadas de seu pai, e alguém o avisa dizendo: Davi, o seu pai está o chamando. Ainda não é a hora de voltar, eu preciso executar o meu turno de serviço. Porém, alguém diz a ele: Davi, não é um pedido normal, há um profeta na tua casa, e ele mandou lhe chamar para dizer que ninguém vai se assentar à mesa sem que você chegue. Chega Davi, é ungido, um novo futuro, uma nova perspectiva. No entanto, esta nova proposta de Deus dá início, starta uma trajetória na qual Davi também não precisaria passar, se não fosse o projeto estabelecido por Deus em sua vida. Afinal de contas, todas as vezes que nós recebemos uma promessa de Deus, e eu preciso saber se tem alguém aqui que já recebeu uma promessa de Deus. Só quem recebeu uma promessa de Deus, levante uma de suas mãos. Todas as vezes que nós recebemos uma promessa de Deus, automaticamente Deus ativa em nós o início de um processo.
porque toda promessa aponta um destino, mas este destino só pode ser alcançado se nós estivermos preparados para ele. E é por isso que todas as vezes que eu e você, pentecostais que somos, cresci em uma igreja extremamente pentecostal, gosto de subir um monte para orar, ouvimos o profeta dizendo: assim diz o Senhor sobre o nosso futuro, sobre as expectativas que virão amanhã. Deus está nos mostrando o que Ele já preparou para a nossa vida. O que na verdade falta é Ele preparar a nossa vida para receber o que já está pronto. Quando Deus ativa Davi, a jornada começa. E essa jornada é marcada por experiências de alegria, de conquistas. Experiências como um dia de tocar uma bela harpa e espíritos malignos serem expelidos de quem o regia. Experiências como, por exemplo, de pegar uma única pedra, apesar de ter mais 4 no seu afoge, e quando todos estavam com medo de um gigante, ele ter a coragem de dizer: quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo, arremessando a pedra e o gigante caindo. Experiências de ser honrado porque alguém reconhecia a sua chamada e diziam: ali vai alguém que Deus escolheu, um homem segundo o coração de Deus. Contudo, não são apenas as experiências boas que nos formam. Na verdade, preciso ser sincero com os senhores e senhoras, a maioria já me conhece. Nós somos formados muito mais pelas experiências difíceis da nossa vida. Como seria bom eu nesta noite assumir essa tribuna de AGO para dizer a todos os nossos nobres pastores, irmãos, amigos: eu descobri um texto na Bíblia que ninguém havia visto, e este texto nos garante que a partir do momento que a gente aceitar a Jesus, a gente não vai mais sofrer. Ninguém mais vai nos caluniar, ninguém vai se levantar, ninguém vai nos atacar. A porta sempre permanecerá aberta, o sorriso sempre tomará conta dos nossos lábios. Como eu gostaria de dizer isso. Infelizmente não foi este o evangelho que o nosso Cristo deixou. Cristo tirou tanta coisa de nós. Cristo tirou a cláusula de condenação sobre as nossas vidas, e só por isso nós já devemos o adorar, porque a sentença de morte foi rasgada. Cristo tirou de nós o destino inevitável do inferno e disse: a partir de agora, os que estão em mim, nova criatura são. Aqueles que creem, foram batizados, podem ficar tranquilo que vocês não vão mais para o inferno. Há uma promessa: a trombeta irá tocar, e quando ela tocar, nós iremos para um novo destino, um céu que nos espera. E eu preciso saber se tem alguém que acredita nessa promessa. Tirou de nós o nome que a gente não gosta. Pastor, eu continuo com ele por enquanto. Daqui um pouquinho uma pedra branca vai ser entregue, um novo nome também vai ser entregue. Até o cântico de tristeza que às vezes emerge da nossa alma, afinal de contas, nós também somos convidados ao sacrifício de louvor. Quem aqui nunca viu a Bíblia falando sobre sacrifício de louvor? E é interessante que a Bíblia não é acidental, mas quem a conduz, a inspira, é o doce Espírito de Deus. E quando Ele escreve, permite a escrita, direciona o espírito de um escritor sobre sacrifício de louvor, Ele está nos mostrando que existe uma diferença entre louvor e adoração, e nós conhecemos. Adoração é exaltar a Deus por aquilo que Ele é. Louvor é exaltar a Deus por aquilo que Ele faz. Sacrifício de louvor é aquele cântico que quando Deus está fazendo uma obra que dói, que corta, que dilacera, como por exemplo Jó, que experimenta a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da saúde. O que Deus está permitindo que aconteça na vida de Jó são tragédias atrás de tragédias, tragédias atrás de tragédias. E é nessa hora que Satanás aparece para dizer: diante das circunstâncias do que estão sendo feito na tua vida, chegou a hora de você murmurar, chegou a hora de você reclamar. Só que quem entende o que é sacrifício de louvor, mesmo diante das circunstâncias, vai olhar para tudo e vai olhar para todos. Alguém está dizendo: você perdeu tudo,
casamento, você não tem mais filhos, você não tem mais saúde, você não tem mais bens. E ele disse: Deus deu e ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sacrifício de louvor. Ele não surge quando estamos sorrindo, ele surge quando estamos sofrendo. E se eu pudesse conversar um pouco mais nessa noite, eu gostaria de falar sobre aqueles que são formados pelo fogo. E é interessante, eu sou pentecostal, eu preciso dizer isso. Todas as vezes, nobres pastores, que a gente fala sobre fogo, pastor Natanael, pastor Marcos Romano, automaticamente a nossa sensação é que a glória vai descer. Porque fogo para nós é avivamento, batismo com o Espírito Santo, poder. E sim, o Espírito Santo é apresentado como símbolo de fogo. Porém, o fogo na Bíblia não é só a glória de Deus. O fogo na Bíblia também é sofrimento. O fogo na Bíblia também é pressão. O fogo na Bíblia também são circunstâncias difíceis. Eu me lembro, pastor Wagner, quando ainda um jovem de 18 anos, pastor Orandir, pastor Ney, ingressei no 20º Batalhão de Infantaria do Blindado, pastor Aguinaldo. Uma das primeiras frases que estavam estampadas era: é no fogo forte que se forja o aço bom. Pastor Gisiel, a gente entrou em forma ainda, cabeça raspada, calça jeans, pastor Arlindo, tênis preto, camiseta branca, sem saber o que estava acontecendo, e alguém dizia: vocês serão forjados no fogo. E eu pensava, como pentecostal, é agora que a gente vai sentir a glória. E aí começa a correria para cá, correria para lá. 3 meses depois, 10 quilos foram embora. Primeiro campo de instrução. E nós começamos a subir montanhas, descer montanhas, e a gente vai percebendo que aquela pressão vai nos dando maturidade, fortalecimento, crescimento, e aquela frase começa a fazer sentido. E quando Deus ministrou esta palavra ao meu espírito, na tarde de sábado, meu coração queimou, pois Davi, aqui, está sendo submetido as mais altas pressões que a vida podem outorgar a alguém. Davi estava na jornada em direção ao trono, afinal de contas uma promessa havia sido feita, pastor Luiz Carlos. Porém, no meio dessa promessa, as lapidações, as forjas, a moldagem, e de repente ele chega em uma cidade onde ele estava hospedado, a cidade de Ziglag, um campo de filisteus, e esta cidade havia sido devastada. Os amalequitas sequestraram as mulheres, as crianças, os filhos. E quem estava lá agora com Davi estava experimentando uma angústia terrível. O desespero toma conta, e a iniciativa é tão traumática, porque eles não sabiam o que fazer. A ameaça se volta ao líder, e a palavra nos diz que eles pegam pedras. Davi, o líder, que ouviu o cântico de dezenas de vezes: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi, aquele que venceu Golias, aquele que despertou a expectativa da promessa, agora está diante de uma ameaça de morte. A angústia toma conta do coração de Davi, e a Bíblia vai dizer que Davi se angustia muito. O que a Bíblia está nos mostrando é que alguém forjado pelo fogo nunca estará livre de passar por circunstâncias difíceis. Eu tenho certeza que eu poderia entregar o microfone a qualquer pessoa que aqui está, e eu ouviria experiências que feriram a tua alma, experiências que machucaram o teu coração, que tiraram noites de sono, que geraram revolta, que geraram frustrações, que geraram um desejo de sumir. Eu sei que prego pra gente que não foram uma nem duas as vezes que pensaram em desaparecer, aquela vontade de dormir e não acordar mais, porque as circunstâncias são tão caóticas, fogem do nosso controle, desaparecem. O pior de tudo é as vozes que nos cercam dizendo: você precisa tomar alguma decisão, você precisa desaparecer, o problema é você. Davi está experimentando isso, a angústia tão grande. Só que a Bíblia vai dizer que no meio das vozes,
no meio da circunstância de caos, no meio da crise, o líder, o homem, a mulher de Deus forjada pelo fogo, tem a capacidade de encontrar um lugar secreto para se comunicar com Deus. Por quê, pastor? Porque independente das circunstâncias desafiadoras que eu esteja enfrentando, que você esteja enfrentando, sempre haverá um lugar em Deus onde as circunstâncias não têm o poder de interferir. Como eu gostaria de pregar para alguém aqui nesta noite e lhe mostrar que a fornalha pode estar aquecida 7 vezes mais. Sempre haverá um lugar de caminhar, um lugar de bailar, um lugar de passear, mesmo no fogo forte que se queima. Como eu gostaria de dizer que mesmo que a cova esteja cheia de leões famintos, sempre vai ter um lugar em Deus que a gente vai poder dizer: Senhor, as circunstâncias estão difíceis, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nessa palavra. Levante as 2 mãos aos céus por pelo menos 30 segundos. Não deixe esta igreja em silêncio, pois o espírito de profecia que prega na minha boca anuncia alguém que entrou aqui nessa noite. É no meio dessa circunstância difícil que no glória da tua boca eu começo a revelar um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar de equilíbrio. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Segure uma de suas mãos aos céus. Eu preciso profetizar. O Espírito de Deus trouxe gente aqui que entrou com o coração sangrando. Como eu amo ouvir Ele. E enquanto eu estava indo atender um compromisso em uma cidade próxima no sábado à tarde, Ele ministrou ao meu espírito. Eu disse: Deus, eu tenho pregado pelo Brasil, pelo mundo, escolas bíblicas, conferências, mas pregar na minha casa, uma AGO. E Ele me disse: meu filho, eu vou liberar um renovo sobre a minha noiva. Eu vou mostrar um lugar de segurança. Eu vou mostrar um ambiente de comunicação. E hoje Deus começa a renovar a vida de alguém aqui agora. Satanás não vai projetar a morte. Um projeto de Deus ainda está de pé. Uracalahácia, Uribicalamantura Sé, Uriahasi Camantura Raia. Eu sinto a glória dele aqui. Nobres pastores, há um lugar para nós, há um lugar para a igreja, há um lugar de comunhão. A graça toma conta desta casa e Deus começa a encher alguém. Receba, profeta, receba, profetiza, seja cheio da glória agora. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou orar. Se você pode, fique de pé. Coliamansi, Nuribihas, Ai, remando que me calacer. Esta igreja foi gerada debaixo da glória. Curitiba viveu e viverá a glória que Deus liberou sobre ela. Nós não iremos morrer vazios. Deus começa a renovar alguém aqui agora. Receba renovo, filha. Receba renovo, filho. Seja visitado pela glória dele agora. Mira paz, mira paz.
novo de Deus nesta noite. No meio da crise, do desespero, Davi para, e a Bíblia diz que ele se reanima no Senhor. Alguém dizendo: agora morre, agora para, nunca vai chegar ao fim do propósito estabelecido. Davi se reanima, porque Davi vai ser base para o que Paulo prega depois à igreja em Filipos. Eu aprendi a viver tanto com muito como com pouco, tanto na fartura como na escassez, pastor Alex, porque a minha força não vem das circunstâncias. Eu posso todas as coisas, meu amigo evangelista Laucinei, porque a minha força vem do Senhor. Eu posso todas as coisas nele. Quando ele recobra as forças e se reanima, a Bíblia diz que ele põe a estola. Davi sabia guerrear, sim ou não? Sim ou não? Ele põe a estola e alguém pergunta: para que isso, Davi? O que a gente tem é atacar quem roubou os nossos filhos e levou cativo as nossas mulheres. Davi põe a estola, mesmo sabendo guerrear, e ele diz: o que é que eu faço, pai? Eu sei que eu sou bom para guerra, eu sei que eu tenho estratégias, eu sei que eu sou habilidoso, mas eu quero saber qual é a tua vontade. Eu encerro agora. Pai, sabe o que alguém forjado no fogo aprende? Aprende que as nossas decisões não são fruto das nossas análises, das nossas sínteses, da nossa racionalidade. O impulso de Davi poderia ser: vou atacar, vou ir para cima. Só que quem é forjado por Deus, antes de decidir qualquer coisa, aprende a dobrar o joelho e dizer: pai, eu sei que eu posso, mas a pergunta é: eu devo? Eu sei que eu posso, mas eu quero saber a tua vontade. Que possamos hoje nos reanimar no Senhor para continuar o projeto que Deus estabeleceu na nossa vida, sempre ouvindo a voz daquele que nos chamou. Se você pode, abrace alguém do seu lado, se você tem liberdade, e ore por ele por pelo menos 1 minuto. Ministre sobre a vida dele. Você não sabe o que ele está passando, você não sabe como ela entrou aqui. Ministre paz ao coração, paz à mente, paz ao espírito, e ações malignas começam a cair por terra agora, em nome de Jesus.